Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, aqui é o professor Gabriel Forati, da Escola Monte Carlo. Estou fazendo essa aula aqui, é a nossa primeira aula de matemática do primeiro bimestre, 7º ano. Eu estou logo aqui mostrando para vocês, aqui em cima, o nosso portal, o portal Estou Aprendendo, onde vocês vão estar sempre acessando as nossas aulas, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula, nós vamos falar de múltiplos e divisores. E para falar de múltiplos e divisores, nós iremos aprender 4 coisinhas. A primeira é o critérios de divisibilidade, a decomposição em fatores primos, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, também chamados de MDC e MMC. Então, para começar a falar de critérios de divisibilidade, eu coloquei uma conta simples aí para vocês para falar sobre o resto, tá? Então, olha só, 20 dividido por 4. Consultando aí a tabuada de vocês vão ver lá, 5 vezes 4 é 20 e resta 0. O que significa isso? Se eu tiver 20 balas e for dividir para 4 crianças, cada uma delas vai receber exatamente 5 balas e não vai sobrar nenhuma. Mas se eu tiver 21 balas, aquela uma bala ali vai ficar sobrando. E quando a gente fala de critérios de divisibilidade, a gente não quer que sobre nada. Então aquele 1 ali, a gente não quer pegar aquela bala e cortar ela no meio para dar pedacinho para cada um. Então, quando a gente fala de critérios de divisibilidade, a gente quer sempre que o resto seja 0, para a divisão dar perfeita, exata, tá bom? E os critérios de divisibilidade nada mais são do que dicas que vocês terão para saber se o número dá para dividir por 2, por 4, sem precisar fazer uma conta. Números muito grandes, por exemplo, 20 é um número fácil de dividir por 4 e saber o resultado. Mas e o número 2 bilhões e 977 milhões e nananã? Como é que eu sei se ele dá para dividir por 2, por 3, por 5, por 7? Então a gente usa os critérios de divisibilidade para saber sem precisar fazer uma conta muito grande, tá? Então olha só, primeiro, o critério de divisibilidade para saber se o número dá para dividir por 2 sem precisar fazer a conta. É bem simples. Se o número for par, dá para dividir por 2. O que é o número par mesmo? É aquele número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se o último dígito dele for algum desses, dá para dividir por 2, não precisa nem fazer a conta, tá? Por 3, como que eu sei se o número dá para dividir por 3? Agora não tem nada a ver o último dígito, tá? A gente tem que somar todos os algarismos. O que é algarismo mesmo? São os números que compõem ele inteiro. Por exemplo, ó, 42. É o primeiro exemplo que está ali. Eu tenho que somar o 4 com o 2. 4 com 2 dá quanto? 6. 6 tem na tabuada do 3, portanto, dá para dividir por 3. Olha outro número ali, 81. Como que eu sei se 81 dá para dividir por 3 sem precisar fazer a conta? É só você somar os algarismos 8 e o algarismo 1. 8 mais 1, 9. 9 dá para dividir por 3, tem ali na tabuada. Então, também consigo resolver sem precisar fazer a conta. Olha o outro exemplo ali, 513, um número grande. Nossa, essa conta deve ser difícil. Só somar os algarismos. 5, 1 e 3. 5 mais 1, 6. 6 mais 3 vai dar 9. 9 tem na tabuada do 3, então esse número dá para dividir por 3. Se a soma não der o número que tem na tabuada do 3, então não é divisível por 3. Vai ter resto, essa divisão não vai dar certo, tá? Então nós temos também 6. Como é que eu sei se um número dá para dividir por 6? Bem fácil. Se o número dá para dividir por 2 e por 3, então também dá para dividir por 6. Por 2, quando ele é par. Por 3, eu somo os algarismos, tem que ter na tabuada do 3. O exemplo ali, ó, 108, 108, né? 108 é um número par, termina com 8. E se eu somar os algarismos 1 mais 0 mais 8, dá 9. E 9 tem na tabuada do 3. Então, é um número que é divisível por 6 também. 114, né? Então, 1 mais 4 dá 6. 6 tem na tabuada do 3, dá para dividir por 3. Também é par, porque termina em 4, então dá para dividir por 2. E se dá para dividir por 2 e por 3, também dá para dividir por 6, tá? O próximo critério que nós temos aí é o critério se dá para dividir por 9. Bem parecido com o 3. Então, se eu somar os números e o resultado ser um número que tem na tabuada do 9, também dá para dividir por 9. Olha o exemplo ali, ó, 432.
Ó, número grande, difícil fazer essa conta? Não, facinho, olha só. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 tem na tabuada do 9? Tem, 9 vezes 1 dá 9. Então, esse número também dá para dividir por 9, não preciso nem fazer a conta, já sei que tem ali na tabuada do 9. 801, 8 mais 0 mais 1 dá 9, então também é divisível por 9, tá? 513, 5 mais 1 mais 3, então também vai dar 9. É sempre dar 9? Não, pode dar 18, pode dar 27, não importa, tá? Então se for um número muito grande, você começar a somar e der, por exemplo, 27, 27 tem na tabuada do 9, então também serve, tá bom? Então esses foram os critérios de divisibilidade. Nós também temos ali, ó, por 4. 4, olha só, quando os dois, você tem que olhar os dois últimos dígitos. Se os dois últimos dígitos terminam em 0 ou se eles são divisíveis por 4, então ele tem na tabuada do 4. Exemplo, 132. Esquece o 100, olha só os dois últimos. 32, tem na tabuada do 4? Tem, então dá para dividir por 4. 508, né? Então, olha os dois últimos números. 0, 8. 8 tem na tabuada do 4? Tem, então dá para dividir por 4. 973, 1112, número bem grande. Como que eu sei se esse número dá para dividir por 4? Olha os dois últimos, é 12. 12 tem na tabuada do 4? Tem, então dá para dividir por 4, tá? Esse próximo aqui é bem fácil. Como que eu sei se o número dá para dividir por 5? Bem simples. Se ele termina com 0 ou com 5, dá para dividir por 5. Exemplo, 430 termina com 0. 805 termina com 5. 7.515 termina com 5. Então dá para dividir por 5, que não tem resto, né? Pode inventar qualquer número aí. 1.937.515. Se termina em 5 ou termina em 0, dá para dividir por 5, tá? Últimos, vamos lá. 10, como é que eu sei se o número dá para dividir por 10? Bem fácil, se ele termina em 0, dá para dividir por 10, tá? Então, olha só, o 10 tem um 0 no final. Todo número que tem um 0 no final, dá para dividir por 10, tá? A mesma coisa quando é por 100. O 100 tem 2 zeros no final, então todo número que tem 2 zeros no final, dá para dividir por 100. Mesma coisa com 1000, tem 3 zeros. Se eu quiser encontrar algum número que dá para dividir por 1000, é só anotar se ele tem 3 zeros no final, tá? Pessoal, esses foram os critérios de divisibilidade. Agora a gente vai aprender sobre a decomposição em fatores primos, tá? Mas para aprender em decomposição sobre fatores primos, primeiro eu quero que vocês relembrem o que é um número primo, né? Então, vocês aprenderam ano passado, mas vamos relembrar. Número primo é todo número natural que é possível dividir sem deixar resto. Quando você divide apenas por ele mesmo ou por 1. Por exemplo, o número 5. Se eu tenho 5 balas, eu posso dividir 5 balas só para mim, eu fico com as 5, não tenho que cortar bala nenhuma. Eu posso dividir 5 balas para 5 pessoas. Cada uma fica com uma bala e também não tem que cortar nenhum, tá? Agora, se eu tiver algum número que dá para dividir por qualquer outro número de pessoas, aí ele já não é primo. Por exemplo, o número 12. 12 dá para eu pegar todas as balas para mim. 12 dá para eu dividir para 12 pessoas. Mas 12 também dá para eu dividir para 3 pessoas. Cada uma fica com 4 balas. 12 balas também dá para dividir para 4 pessoas. Então, se dá para dividir para mais gente, aí não é um número primo. Número primo é quando eu tenho aquele número que só dá para dividir por ele mesmo e por 1, tá bom? Exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, todos esses aí são números primos. Então vamos lá, então o que é decomposição? Decomposição é quando eu transformo um número em outros que se multiplicam, mas eu utilizo só ali os números primos, tá? Por exemplo, 140, como está aí no exemplo aqui em cima, tá? O número 140 é a mesma coisa que 2 vezes 70. Então, o 2 e o 70 ali agora, eles são fatores. Fatores que se multiplicam e viram 140. Aquele 70 ali eu também posso dividi-lo em 2 vezes 35. O 35 também pode se dividir em 5 vezes 7. Tá vendo que o 140 ele acabou virando 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7? E todos esses números que eu falei são números primos, tá? Então essa aí que é a decomposição em fatores primos. Também é dito assim, ó, 140 é igual a 2 ao quadrado, lembrando de potência, né? 2 ao quadrado vezes 5
vezes 7, tá? Um outro exemplo então, 630. Peguei um número aí que termina com 0, que é o que vocês estão acostumados, né? O 630 terminou com 0, lembra ali das dicas, termina com 0, dá para dividir por 10, né? Então 630, mesma coisa aqui, 10 vezes 63. Então olha só, o 10 eu consigo destrinchar ele em 2 vezes 5, que já são dois números primos. O 63, ó, 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. Opa! Então 63 tem na tabuada do 9. Então, se 63 tem na tabuada do 9, 63 ali eu destrincho em 9 vezes 7. E o 9, por sua vez, também é 3 vezes 3. Aí a gente organiza tudo, como tem duas vezes ali o número 3, fica 3 ao quadrado. Então fica 630 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Tá aí a decomposição do 630, tá? Então, continuando, pessoal, múltiplos e divisores, nós temos aqui, a gente já aprendeu, então, os critérios de divisibilidade. A Ori aí é o nosso técnico que ajuda pra caramba. Temos ali a decomposição em fatores primos, que aí eu ensinei para vocês os números primos. E temos ali agora, que a gente vai aprender agora, o máximo divisor comum. O que é máximo divisor comum? Então, olha só, um exemplo perfeito para vocês entenderem de uma vez o MDC. Eu tenho ali 18 pirulitos e 30 balas. Eu quero dar isso aí para as crianças, mas eu quero que todas as crianças recebam o mesmo número, então não pode ter briga, né? E não quero saber de cortar a bala no meio, cortar pirulito, quebrar pirulito. Então, qual é o maior número de crianças que eu posso dividir essa quantia de balas e pirulitos sem que não tenha briga, sem ter que cortar nenhuma bala? Para fazer isso, a gente tem que fazer a decomposição em fatores primos de cada um deles. O 18, então olha só, pega as dicas que a gente deu lá no começo. 18, ele é um número par, então começa dividindo por 2. 18 dividido por 2, opa, 9. 9 divide por 3, dá 3. 3 divide por 3 e vai dar um 1, tá? Então tá aí, fatoramos o número 18. Agora o número 30. Vamos fatorar o número 30. 30 dividido por 2, 15. Depois o 15 divide por 3 ou por 5, tanto faz, tá? E aí você vai fatorando ali, consegue todos os números primos. Dividir por 3 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Nós temos ali todos o 18 e o 30 inteiro fatorados. Agora a tua dica, olha só. Aonde eu tenho números em comum na fatoração dos dois? No 18 eu fatorei ele por 2, por 3 e por 3 de novo. E aí no 30 eu fatorei ele por 2, por 3 e por 5. 1, 2 e 1, 3, eles estão se repetindo na fatoração tanto do 18 como do 30. Então, eu pego esses dois números que estão se repetindo, o 18 e do 30, né? Então, que é o 2 e o 3, eu multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 é o resultado do MDC, do máximo divisor comum entre eles. Significa que eu posso dividir 18 pirulitos e 30 balas para 6 crianças, que todas vão receber aí números iguais de pirulitos de bala e não vai ter briga nenhuma, tá? Então, esse foi o MDC. O nosso próximo e último tópico, nós temos aí o MMC, tá? Então, nós aprendemos o critério de divisibilidade, quando que dá para dividir, quando que não dá. A decomposição em fatores primos, o máximo divisor comum ali do pirulito. E agora vamos para o nosso último tópico, o nosso mínimo múltiplo comum, o MMC, tá? Então, como é que a gente faz o MMC? E para que serve o MMC? Então, tem ali um número ali, o 30 e 84. O MMC serve para eu descobrir qual é o número que tem na tabuada do 30 e tem na tabuada do 84 e é o menor possível, tá? Então, qual que é a tabuada do 30? 30 vezes 1, 30, 30 vezes 2, 60, 30 vezes 3, 90 e assim por diante. Qual que é a tabuada do 84? Então, 84 vezes 1, 84, 84 vezes 2, 168 e assim por diante. Eu quero saber qual que é o menor número que tem no resultado da tabuada dos dois. E isso eu vou usar aí o MMC para descobrir. Antes de mais nada, para que eu vou fazer isso aí? Da onde que eu vou precisar isso aí? Então, vou dar um exemplo. Papai trabalha 5 dias, no 5º ele folga. Mamãe trabalha 7 dias, no 7º dia ela folga. E eu quero saber quando que os dois vão folgar juntos, tá? Aí é só fazer o MMC dos 5 dias de folga de papai e dos 7 dias de folga de mamãe. Pronto. Eu consigo descobrir aí o MMC mínimo múltiplo comum, tá? Então vamos seguir aí o exemplo aí para vocês entenderem como é que faz o MMC do 30 e do 84. Primeira coisa,
Fatoração e decomposição de números primos de novo. Então tá lá o número 30 aqui no cantinho. Começamos a fatorar. 30 dividido por 2, porque ele é par, dá 15. 15 eu divido por 3, dá 5. 5 eu divido por 5, vai dar 1. Tá aí o resultado da minha fatoração de 30. Agora o 84. 84 dividido por 2, 42. 42 dividido por 2, dá o 21. O 21 dividido por 3 dá 7. Finalmente, 7 é um número primo, 7 dividido por 7 dá 1. Está aí feita a fatoração dos dois. Então, mesma coisa que a gente fez no MDC, a gente viu quem estava em comum, né? Então, olha só, a gente também faz isso aqui no MMC. Quem está em comum? No 30 eu tenho ali o número 2 e o número 3. E no 84 eu também tenho o número 2 e o número 3. Note que no 84 está sobrando o número 2 e está sobrando o número 7 lá na decomposição. No 30 está faltando o número 5. Então, no MDC, a gente só multiplica quem está dentro da bolinha azul, né? No MMC, a gente vai multiplicar todo mundo, só que só não vai repetir quem está na bolinha azul. Então, olha só, primeiro eu pego ali o 2 e o 3 que estão se repetindo. 2 vezes 3. E depois eu multiplico por todo mundo que não se repetiu. Então, eu tenho ali o 2 que não se repetiu do 84. Eu tenho 5 que não se repetiu do 30 e tenho também o 7 que não se repetiu do 84. Eu multiplico todo mundo. Só não precisa multiplicar os números que estão repetidos nos dois ali. Ó. Então está ali a bolinha azul com 2 e 3, está ali a outra bolinha azul com 2 e 3 também na fatoração do 84 e do 30. Eu pego só um deles, só não precisa repetir. Multipliquei todos. 2 vezes 3, vezes 2, vezes 5, vezes 7. 420. Esse é o mínimo múltiplo comum entre 30 e 84. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesitem, me procurem. Então vocês têm ali o aplicativo do Discord para a gente entrar em contato. Sempre que precisar, manda mensagem lá no Discord. Manda mensagem ali para a coordenação, para a direção. A gente está lá, o time tudo pronto, unido, para ajudar você a conseguir estudar. Certo? Pessoal, até a próxima aula.